Doutor Responde. Apoio Cultural Clicerco, Clínica do Cérebro e da Coluna. E no quadro Doutor Responde de hoje, nós falaremos sobre o grande mal do século. Estou falando de dor nas costas. Segundo dados, 80% das pessoas têm ou terão dor nas costas durante a vida. Para abordar esse assunto, eu falo com o neurocirurgião Dr. Danilo Vilela. Danilo, muito obrigada por me receber nessa clínica tão linda. Muito obrigada. Boa tarde, Dani. É um prazer recebê-la aqui, falar no seu canal Universo Mais. E estamos à disposição para responder as perguntas e conseguir ajudar os seus telespectadores. Que bom, doutor. Como eu disse, o grande mal do século. E olha, eu quero começar falando sobre um dado alarmante que eu li. É verdade que a maior parte das pessoas, várias pessoas, muitos trabalhadores que são afastados por auxílio-doença, a principal causa é a dor nas costas? Exatamente, Daniela. As dores nas costas é considerado hoje um mal do século, praticamente uma epidemia. A Organização Mundial de Saúde estima que 80% das pessoas elas têm ou terão em algum momento de sua vida algum sintoma relacionado com dores nas costas. No nosso país, o Brasil, uma das principais causas de afastamento e até mesmo aposentadoria por invalidez se deve a problemas da coluna vertebral. E considerando que muitas vezes isso pode acometer pessoas jovens, isso se torna um problema de saúde público muito preocupante no nosso país. E no momento, inclusive, que as reformas da Previdência estão aí sendo estudadas pelos nossos governantes, visto os grandes problemas financeiros no nosso país. Aliás, eles deveriam pensar em mais soluções para essa doença, para esse mal do século. Realmente não existe programas de saúde pública destinado única e exclusivamente para as doenças da coluna vertebral. Alguns planos privados, algumas operadoras de saúde, eles têm desenvolvido o que nós chamamos de grupos de coluna. O que significa isso? Normalmente são equipes multidisciplinares, composta por médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, onde o paciente portador de dor nas costas ele consegue um tratamento integral de sua doença e conseguindo melhora nos índices de dores e principalmente a retorno às suas atividades cotidianas. Mas infelizmente a nível público não existem essas políticas ainda no país, mesmo numa dimensão tão grande. Lembrando, de cada 10 pessoas, 8 têm ou terão durante a sua vida problemas de coluna. Ainda um dado mais preocupante, considerando que a população brasileira está envelhecendo, alguns estudos referem que pessoas acima de 65 anos, metade desses pacientes vão apresentar as chamadas dores crônicas, que são dores presentes por mais de 3 meses de duração. Então, o problema de dores nas costas tende a aumentar e muito, considerando esses dados demográficos. Pois é, e doutor, quais as principais causas de dores nas costas? Muito bem, Daniela. Você disse bem, causas, Não existe um único motivo para se ter dor nas costas, existe um conjunto de fatores. Eu cito o fator genético, tá? Se você tem um pai, mãe, familiares próximos que sofrem com problemas de coluna, estatisticamente a sua chance aumenta bastante, tá? Obesidade. Nós vivemos num país onde o índice de obesidade está acima de 50%, então o excesso de peso é um dos fatores importantes. O tabagismo, por si só, conhecido por todos como fazer mal para quase tudo, vários estudos referem à associação direta entre o tabagismo e problemas de coluna. Outros fatores conhecidos são trabalhos que envolvem sobrecarga de peso. E hoje um grande problema é o trabalho que nós chamamos de trabalho sedentário, que é aquela pessoa que trabalha de 8, 10 horas por dia na posição sentada. Isso se torna também um grande fator de risco. E por último, o sedentarismo,
né? Dados também revelam que no Brasil quase 70% da população não pratica atividade física rotineiramente. Então, o sedentarismo é um fator que contribui muito para o desenvolvimento de dores de uma maneira geral e principalmente dores nas costas. Pois é, e a gente associa muitas vezes dores nas costas às pessoas mais velhas. Mas principalmente nos dias atuais, onde a meninada fica horas e horas no tablet, celular, eu acredito que muitos jovens, muitas crianças também andam tendo dores nas costas. Sem dúvida. A Associação Americana de Pediatria fez um estudo recente e coloca que 50% das crianças até a idade de 16 anos vão apresentar em algum momento dores nas costas. Então nós estamos falando que praticamente a criança e o adolescente de 2 vai sofrer com algum problema de dores nas costas, né? E quais são os motivos? Esses motivos são um pouco diferentes do adulto, né, e do idoso, mas estão muito relacionados também à obesidade infantil, né, que são níveis que vêm aumentando bastante, sedentarismo. A criança hoje ela está se divertindo com tablet, com computador, celular, está brincando menos na rua, está se exercitando menos, está ficando obesa, come comidas menos saudáveis. E falta de postura, carregar mochila com excesso de peso, todos esses fatores contribuem para isso. Muito bem, doutor. Você citou algumas dores crônicas, né? Algumas doenças também levam a dores crônicas nas costas, né? Quais são? Sim. É importante, Daniela, que toda pessoa que sofre com dor nas costas deva procurar uma ajuda médica, tá? Qual vai ser o trabalho nosso? O trabalho nosso vai ser tentar identificar a causa ou o motivo dessas dores. As mais importantes no nosso meio são hérnias de disco, né, que são muito conhecidas, as artroses de coluna e principalmente os problemas posturais, escolioses, lordoses, cifoses, os distúrbios de curvaturas que nós chamamos. No idoso é um pouco mais diferente, porque as doenças chamadas de estenose do canal, justamente pela doença degenerativa, as artroses, são as mais comuns. Mas, repito, as causas podem ser muito diferentes e vários outros motivos podem ocasionar as dores. Agora, doutor, nós falamos do sedentarismo e um número alarmante, né? 70% das pessoas são sedentárias. Qual a importância da atividade física para o tratamento de dores nas costas? Daniela, hoje nós consideramos que 90% das pessoas que sofrem com dores nas costas não precisam de nenhum tipo de intervenção cirúrgica, né? Elas podem perfeitamente serem tratadas de maneira conservadora, que nós chamamos. E o exercício físico é parte importantíssima disso, né? E qual o melhor exercício físico? O que a pessoa deve praticar? Vai depender muito de qual é o motivo que ela tem dor. Então, por isso, ela deve passar por uma avaliação médica, esclarecer quais são as causas das dores dela, para que nós possamos orientá-la, indicá-la para uma melhor atividade física para o caso dela, que pode ser não semelhante ao caso de um amigo ou de um familiar. Tem que ser algo individualizado. Variando de uma musculação para alguns, pilates para outros. Uma coisa importante, né? Eu recebo muitos pacientes que às vezes sofrem de problema de coluna já há muitos anos, né? E tiveram a recomendação na ocasião por outros profissionais que essas pessoas não poderiam fazer nenhuma atividade física, né? E isso está totalmente errado, tá? A recomendação hoje é que o paciente deve fazer parte de um programa de reabilitação onde a atividade física é muito importante. Então, nós temos desde uma simples caminhada até mesmo a prática de uma academia, de uma musculação. Tudo isso vai depender muito da origem da dor e da causa do problema. Práticas hoje que estão bastante comuns e vêm sendo bastante utilizadas pelos pacientes são a hidroginástica, a hidroterapia, o próprio Pilates vem ganhando bastante adepto, porque são técnicas que auxiliam inclusive em correção de postura, fortalecimento muscular sem grande sobrecarga de peso. Até como prevenção, né, doutor? Exato, e hoje eu recebo também no consultório muitas pessoas jovens que, ao verem familiares, pai e mãe sofrerem de problemas de coluna, eles procuram a gente
para fazer o que eles chamam de check-up de coluna. O termo não seria muito bem esse, mas para tentar identificar o que eles poderiam estar fazendo hoje para que no futuro não sofram igual os familiares deles têm sofrido atualmente, né? Então, a prevenção, isso é o melhor caminho em todas as doenças, e na coluna, Daniela, também continua sendo nosso norte. Exato. Agora, doutor, quando a solução é somente mesmo a cirurgia? Felizmente a tecnologia está bem avançada nessa área. Agora, qual a tendência nas técnicas cirúrgicas para a coluna vertebral? Bom, conforme eu falei, a cirurgia, a necessidade de cirurgia é uma exceção. Tá? A maioria dos problemas não necessita de procedimento cirúrgico. Porém, as técnicas cirúrgicas vêm evoluindo de maneira importante nas últimas décadas e principalmente nos últimos anos. Atualmente, nós temos usado mais as cirurgias chamadas minimamente invasivas, que são cirurgias de pequenas incisões, pequenos cortes, ou muitas vezes sem necessidade de corte, feito com anestesias locais ou uma simples sedação, não necessitando muitas vezes de anestesia geral, e utilizando recursos de alta tecnologia. No caso, eu cito para você os bloqueios feitos com um aparelho chamado de radiofrequência, e atualmente nós já estamos utilizando para tratamento de hérnia de discos o equipamento do laser, que também é feito com punção, um pós-operatório muito mais rápido, não necessitando de internação, e o paciente conseguindo retornar às suas atividades sociais, profissionais, de uma maneira muito mais precoce e muito mais rápida. Então, esse avanço vem contribuindo muito para a recuperação dos pacientes que infelizmente vão necessitar de um procedimento cirúrgico. Certo, doutor. Tem alguma consideração final? Eu acredito, Daniela, que a saúde, vista de uma maneira integral, ela tem que ser cuidada dentro de casa, né? Uma boa alimentação, prática correta de exercício físico, isso já vai prevenir uma série de doenças. E nós estamos falando de coluna vertebral e isso não foge à regra. Então, todas aquelas recomendações que nós façamos uma boa alimentação e práticas de exercício físico vão contribuir para a nossa saúde de uma maneira geral e principalmente para a nossa coluna. Perfeito, doutor. Muito obrigada. E ficamos por aqui com o nosso Doutor Responde.